As Escrituras é João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, Antigo Testamento, Livro de Juízes, Livro Histórico, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 25. Com toda a referência e contexto da palavra do rodapé. Versículo 1. Então Jerabaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de More. Versículo 2. Aí disse o Pai Eterno a Gideão: muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu dar aos Medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Versículo 3. Agora, pois, o Gideão pregou-a, anuncia aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e tire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltarão do povo 22.000 e 10.000 ficaram para trás. Versículo 4. E disse o Pai Eterno a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali provarei, e será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Versículo 5. E fez descer o povo as águas. Então o Pai Eterno disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe os cachorros, esse porá à parte, como também todo aquele que abaixar de joelho a beber água. Versículo 5 mais uma vez. E fez descer o povo as águas. Então o Pai Eterno disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe os cachorros, esse porá à parte, como também todo aquele que abaixar de joelho a beber água. Versículo 6. E foi o número dos que lamberam a água, que levando a mão à boca, foi 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E foi o número dos que lamberam a água, levando a água a mão na boca, enchia a mão d'água e levava na boca. Foi 300 homens e todo o restante do povo que se abaixou
de joelho a beber as águas como bebem os cachorros. Versículo 7. E disse o Pai Eterno a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vós livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais retirem cada um para o seu lugar. Versículo 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estava ao arraial dos medianitas, embaixo no vale. Versículo 9. E sucedeu que naquela mesma noite o Pai Eterno disse: levanta-te, desce ao arraial, porque o tem dado na tua mão. Versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Pura ao arraial. O nome do moço é Pura. Versículo 11. E ouviram o que dizem, então fortalecidas as tuas mãos, descerá ao arraial. Então desceu ele e com seu moço Pura até o extremo da sentinela, que estava no arraial. Versículo 12. E os medianitas e os malequitas e todos os filhos do Oriente jazia no vale, como gafanhoto em multidão, e eram numeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Versículo 13. E Gideão, e chegando por Gideão, eis que estava contando um homem, o seu companheiro, um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado, ele rolava. O versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um sonho, o seu companheiro, e dizia: ah, rapaz, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caído. Versículo 14. Aí respondeu o seu companheiro e disse: ah, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joas, varão israelitas, que o Pai Eterno tem dado na sua mão aos medianitas, e todo este arraial. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e diz: levantai vós, porque o Senhor, o Pai Eterno, tem dado o arraial dos medianitas nas suas mãos, ou nas nossas mãos.
O versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gedeão a narração deste sonho, a sua explicação, adorou o Pai Eterno e voltou ao arraial de Israel e diz: levantai vós, porque o Pai Eterno tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Versículo 16. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu eles cada um nas suas mãos as buzinas e cantaros vazios, com tocha nele acesas. Versículo 17. E disse ele: olhai para mim, fazei como eu fiz. Eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós? Versículo 18. Tocando eu a buzina, e todos que comigo estiveram, então também vós tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, e direi: espada do Pai Eterno de Gideão. Versículo 19. E chegou, pois, Gedeão e os 100 homens que com ele ia ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, e havendo sido de pouco trocadas, tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinha nas mãos. O versículo 20. Assim tocaram as 3 companhias, as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas, para tocarem, e cramaram a espada do Pai Eterno de Gedeão. Versículo 21. E tocando, pois, os 300 homens as buzinas, o Pai Eterno tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial que fugia para Zerara, até Bet-sita, até aos limites de Abel-meola, acima de Tabate. Versículo 23. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser, de todos Manassés, foram convocados e perseguiram os medianitas. Versículo 24. Também Gedeão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei encontro dos medianitas, e tomai ele as águas até Bet-bara, e também o Jordão, e convocado, pois todos os homens de Efraim tomaram ele as águas até o Bet-bara do Jordão. O versículo 25, para terminar. E prenderam a 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lugar de Zeeb, e perseguiram. E trouxeram aos medianitas as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gedeão, além do Jordão. O versículo 25, mais uma vez.
e prenderam os 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Azeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lugar de Zeebe, e perseguiram os medianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gedeão, além do Jordão. Este foi o livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 25. O comentário do capítulo 7, o rodapé do versículo 1 até o versículo 25, está escrito assim: no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Pai eterno e não de nós. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, do capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que o Pai eterno preparou para os que ama. No livro do Evangelho de São João, do capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: estas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No livro de Salmo de número 83, verso 9, está escrito assim: faz ele como fizeste a Midian, como Sisera, como a Jabim, na ribeira de Quizon. No livro de Salmo de número 83, verso 11, está escrito assim: faz os seus nobres como Oreb e como Azeebe, a todos os seus príncipes, como Azeba e como Zaibo. No livro de 1 a Samuel, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: disse, pois, Jonatã ao moço que ele levava as armas: vem, passemos a guarnição destes circuncisos, porventura obrará ao Pai eterno por nós, porque para com o Pai eterno nenhum impedimento há de livrar, como muito ou como pouco. No livro de Juízes, capítulo 8, versículo 3 e versículo 4, está escrito assim: mas o Pai eterno vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeebe, que mais pude eu logo fazer do que vós. Então a sua ira abrandou para com ele, quando falou essas palavras. No livro de Gênesis, do capítulo 24 e do versículo 14, está escrito assim: seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu bebo, e ela disser: bebe,
eu também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu senhor, o teu servo Isaque, que conhece, e nisso que disseste bem de beneficência ao meu senhor Isaque. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: então respondeu Moisés e disse, mas ele que não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão ao Pai Eterno, não te apareceu. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 13, versículo 14, está escrito assim: Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quieto, e vede o livramento do Pai Eterno, que hoje vos fará, porque nos dias que hoje viste, nunca mais verei para sempre. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, está escrito assim: se disser no teu coração, esta gente são mais numerosa do que eu, como poderei lançar fora? No livro de Josué, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: porque subia com seus gado e tenda, e vinha como gafanhoto, e tanta multidão que não se podia contar, nem a ele nem os seus camelos entrava na terra para destruir. No livro de Juízes, do capítulo 6, versículo 32, para terminar, está escrito assim: pelo que naquele dia ele chamará Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Este foi o comentário, o rodapé do capítulo 7 de Juízes, do livro histórico de Juízes, do versículo 1 até o versículo 25. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e nos livre nós de todos os mal, para que Ele dê conhecimento, sabedoria para nós entender a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente para o ler e nem por ouvir, mas que nós colocamos essas palavras do Pai Eterno dentro do coração, para que nós possamos meditar nela dia e noite, para nós podermos crer nas palavras dele e para que nós obedecemos a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós não desviamos, para que nós não vamos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós seguimos e façamos a vontade do Pai Eterno do jeito que ele pede de nós. Uma boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.